Oh, amém? Sérgio, traz um pouquinho de água para mim. Traz, por favor. Glória a Deus, eu estou com a garganta seca hoje. Tem um pastor, não sei, eu tenho certeza que a irmã Diva conhece, as meninas ali eu acho que conhecem, que dizia assim, o pastor Paulo Brito, ele dizia assim, a palavra tem que ser punhal. Como era? Era forte, não, pequena e eficaz. Assim vai ser a minha palavra hoje. Minha palavra hoje não vai ser uma palavra longa. Eu creio que vocês vão para casa mais cedo hoje. Eu estava falando para Sérgio, hoje a minha palavra vai ser curta. Aí ele disse assim, por quê? Eu disse, porque o Espírito Santo me deu uma palavra curta. Era para eu ter pregado essa palavra no domingo retrasado, mas o Sérgio adoeceu e nós fomos para o hospital e não deu para eu pregar. Quem pregou foi a pastora Helena. E aí, aprove a Deus eu estar hoje aqui. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 73, 25. O tema é, tira de mim o que me afasta de ti, Senhor. 73, 25. É esse versículo. O tema da minha palavra é, tira de mim o que me afasta de ti. Não é o salmo, é o tema da palavra, Sérgio. Então vamos. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Para mim, ou para nós, não tem nada mais importante do que estar junto ao Senhor, não é verdade? Não existe nas nossas vidas nada que importe mais do que estar junto ao Pai, do que a nossa família estar junto ao Pai, do que os nossos filhos, nossos cônjuges, nossa família, nossos pais estar junto ao Pai. E a única pessoa de estarmos, nós também, de estarmos junto ao Pai. E a única pessoa que pode impedir de viver, de você viver perto de Deus é você mesmo. Ninguém mais pode te impedir de viver perto do Senhor, a não ser você. De tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, de tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, de tudo aquilo que Deus tem para você, só você pode impedir isso. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato. Não são as amizades erradas que não têm os mesmos princípios e valores que você tem e que, ao invés de você fazer diferença na vida deles, eles que te puxam para baixo. Não são essas pessoas que vão te afastar do Senhor, que vão te afastar para longe de Deus. Porque é você que tem que tomar uma atitude quanto a essas pessoas. Não é a falta de tempo, porque existe uma coisa que se chama prioridade. Aquilo que é prioridade na sua vida é aquilo que você vai fazer. Não é verdade? Se o trabalho for a prioridade na sua vida, você vai botar o trabalho na frente de Deus.
Se o cônjuge for a prioridade na sua vida, você vai colocar o cônjuge na frente de Deus. Se a festa de aniversário no domingo for a prioridade na sua vida, você vai para a festa, em vez de vir cultuar o seu Senhor. Não é verdade? Tudo que é prioridade, você vai fazer. Agora, se Deus for a prioridade na sua vida, você vai cultuar, você vai adorá-lo, você vai buscá-lo. Ele vai ser a prioridade na sua vida. Não vai ser a falta de tempo que vai te afastar do Senhor. O que você prioriza é o que vai ser. Nem mesmo o diabo, nem mesmo o inimigo, se você não der brecha, presta atenção, se você não der brecha, se a sua vida estiver de acordo com a palavra de Deus, vai te afastar dos caminhos do Senhor, vai te esmorecer. Só depende de você querer, de você perseverar. Você não pense que é fácil ser crente. Não é fácil. Porque tem gente que diz assim, eu vou me converter e as lutas vão acabar. Não, as lutas não acabam. Mas nós temos a convicção que o nosso Deus, o nosso Senhor, é quem vai lutar por nós. É quem vai estar à frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Sabe? E é por isso que nós perseveramos e vamos. E é por isso que nós vamos a lugares que muita gente não vai. Gente, mas é uma casa que só tem endemoniados. Como a gente vai entrar ali? É porque o nosso Deus vai na nossa frente. E a gente não pode temer. E nós não podemos temer trabalhar na casa do Senhor. Amém? Então, nós temos que estar sempre na presença do Senhor. E quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximar de Deus, nada e ninguém nos afasta dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e que nos afasta de Deus e da sua vontade em nós. E que nós temos que evitar e vigiar esse comportamento em nós. Em nós. Comportamentos nosso. Um exemplo, o esfriamento. Começa quando você acha que pode fazer tudo. Que tudo lhe convém. Porque a palavra diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando você começa a achar que tudo te convém, tem alguma coisa errada. Quando você começa a achar que você precisa aproveitar o que você não viveu, no mundo que não é seu, no lugar que não é seu, tem alguma coisa errada. Abra o olho. Abra o olho. Quando você começa a não querer mais ir à igreja e acha que adorar a Deus, você pode fazer isso em casa, que você não precisa mais de igreja para adorar ao nosso Deus, abra o olho.
Abra o olho. Esses são os primeiros passos para a queda. Se você estiver pensando assim, espero que não esteja. E você de casa também. Se você estiver pensando assim, por isso que você está aí em casa, não pense mais assim. Venha para cá. Próximo domingo quero ver você aqui. Porque esse é o primeiro passo para a queda. Todos os que eu soube, que eu conheço, que agiram assim, caíram. Todos. Eu não conheço um que disse assim, não, eu não preciso de igreja. E não são poucos não, irmãos. Eu não preciso de igreja para adorar a Deus. Você precisa. Você precisa. Você precisa ser sustentado pelos seus irmãos. Você precisa ter comunhão com seus irmãos. Você precisa ter um suporte. Sabe? Nós não devemos viver sem igreja. Nós não fomos feitos para existir enquanto cristãos sozinhos. Não sou eu quem digo isso. Foi Jesus quem nos ensinou isso o tempo todo que ele viveu aqui na terra. A comunhão, a união, a amizade é o que te faz levantar quando você está esmurecido. Quem nunca esmureceu aqui? Eu já esmureci. E ai de mim se eu não tivesse aqui. Ai de mim se eu não tivesse perseverado com os meus irmãos, aqueles que oraram por mim. Aqueles que me apoiaram. Aqueles que me ajudaram, sabe? Nas minhas lutas. Porque eu sou carne. Eu sou pastora. Esse é o meu ministério. O ministério que o Senhor deu para mim. Como é um ministério o de louvor que deu para o André e para a Gleice. Como é o ministério de evangelismo que deu para o Manuel. É um ministério. Mas eu sou igualzinha ao André. Mas eu sou igualzinho ao Dudu. Eu sou igualzinho ao João ali, o ministério dele é o do som. Igualzinho a vocês. Cada um de vocês tem um ministério. Eu sou cá. E eu já esmoreci. E ai de mim, se eu não estivesse aqui, para vocês me ajudarem em oração. Ai de mim, se vocês não orassem por mim. E eu agradeço muito a Deus e eu oro por quem ora por mim. Tenha certeza. Tenha certeza disso. Mas eu oro por quem não ora por mim também. Eu oro por vocês, eu oro por cada membro daqui, eu e Sérgio. Todas as madrugadas. 2h30, 3h da manhã, nós estamos orando por vocês. Por todos vocês. Mas vamos voltar aqui. Então, nós precisamos do suporte da igreja. Quem diz que não precisa do suporte da igreja, está errado. A igreja é o corpo de Cristo, que precisa de todas as partes ligadas e ajustadas, funcionando, para que se desenvolva e permaneça e cumpra a sua função. E é por isso que você precisa estar no corpo. E é por isso que você não pode estar fora da igreja. Porque você faz parte do corpo. Entendeu? É por isso. Então, não é certo viver fora do corpo. Você precisa vir para a igreja para adorar o Senhor, junto com seus irmãos. Somos família. A partir do momento que você aceita a Cristo,
você vira família de Cristo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós vamos viver uma eternidade juntos. É engraçado que a gente sabe que muitas vezes nós temos muito mais afinidade com o irmão da igreja do que com o irmão de carne, não é verdade? Eu tenho isso. Eu tenho isso. O Sérgio, então, não é verdade? Nós temos muito mais afinidades. Por quê? Porque nós vamos... É porque é errado? Não. Você já parou para pensar nisso? É porque se seu irmão ainda não for salvo, gente, nós vamos passar a eternidade junto do irmão que você está do lado na igreja. E é por isso que você tem tanta afinidade com ele. É a eternidade que você vai passar. Por isso, quando você ficar de bico com o seu irmão, não perca tempo. Você vai passar a eternidade com ele. Faça logo as pazes com ele. Peça logo perdão, mesmo se você mesmo que você tenha razão. Você diz, não quero ficar de bico com você, não. A gente vai passar a eternidade junto. Hoje uma pessoa veio me dizer que tinha brigado com o irmão. Eu disse, mas você já fez as pazes, você já pediu perdão, né? Porque vocês são muito amigos. Aí ele disse, já. Aí eu digo, glória a Deus. Porque não pode ficar assim. Porque não pode ficar assim, né? Então, não devemos viver sem igreja. Não fomos feitos para existir sem igreja. A comunhão, a união, a amizade é que levanta. A oração é que vai levantar você. É que vai suportar você. Sabe, é o seu irmão que vai suportar você. Suportar de dar suporte. Sabe? É o suportar de dar suporte. De não te deixar cair. De te levantar. Dizer, não, ei, você não vai ficar aí, não. De te pegar pela mão. Não tenha vergonha, não tenha medo de desabafar com seu irmão, mas tenha precaução. Veja se aquela pessoa realmente é convertida. Porque se essa pessoa for realmente convertida, ela não vai fofocar. Ela não vai passar o que você está passando para outra pessoa, ela vai orar. Ela vai te ajudar. Por isso, você vai poder confiar nessa pessoa. Entendeu? Quando eu estou passando problemas que não são poucos, não são poucos, quem me conhece sabe. Ai, Deus. Mas, minha irmã, não pensa que eu fico calada, não. Aí tem algumas pessoas que dizem, mas pastor, não pode, assim, né, falar muito, pois eu falo. Eu falo. Eu não vou ficar com meus problemas calados, não. Eu falo. Eu falo porque eu sou de carne e eu passo problema em muitos. Mas eu falo com pessoas que eu sei que vão orar por mim, pela minha família e vão interceder por mim. Né, Gleice? Gleice já ora, eu já conversei com a Gleice. Amelinha, meu Deus do céu, meu ouvido. Então, tem pessoas para você. Pastora Helena também, já conversei. Então, tem pessoas que você pode se abrir, e que você confia, e que você pode confiar, e que você sabe que aquela pessoa não vai passar aquilo para frente. Eu estou aqui para qualquer um de vocês, e eu não vou passar para frente. Tenha certeza disso. Porque a gente precisa
Ai, meu Deus, eu falo demais o negócio aqui. Ó. Sérgio do céu, pronto. A minha pregação é sempre assim. Eu escrevo e não falo nada do que está aqui. Muito pouco. Aí eu falo, Sérgio, eu não falei nada do que eu escrevi. Então, assim, a gente precisa, gente da igreja. A gente precisa. Não tem como. Eu não sei a pessoa que diz, eu não preciso de igreja para congregar. Nós devemos vir para a igreja. Né? E nesse tempo, já, graças a Deus que a pandemia está mais fraca, né? Mas, nesse tempo, a igreja esfriou muito. Muitos não voltaram. Muitos caíram no esfriamento de ficar em casa. Hã? Não, sim, não na nossa, mas em todas as igrejas. A gente fala com vários pastores. Muitos se acostumaram só a ficar em casa, na sua caminha, assistindo na televisão, na sua salinha, assistindo na televisão, e não congrega mais. Por medo, por conveniência, que eu acho que é mais do que o medo, porque hoje a gente vê em shopping, a gente encontra no supermercado, a gente encontra nas lojas, mas não encontra na igreja, gente. Não é isso? Muitos acostumaram a não dar dízimos e ofertas, porque não vem à igreja e acha que não precisa mais. E as igrejas passando por dificuldades. Porque para pagar isso aqui, funcionários, para pagar isso tudo aqui, a igreja precisa de dízimos e ofertas. Para sustentar missionários, precisa de dízimos e ofertas. Então, isso tudo, gente, faz a igreja unir, viver em unidade, viver em união. Entendeu? Não desliga não, meu filho. Preciso de você. Toda vez que eu falo muito, esse negócio quer desligar aqui. A igreja precisa de todas as partes ligadas e ajustadas. Não tem como você viver fora da igreja, e é um perigo. Ser igreja é viver junto, é conviver, é recordar, é amar, mas também é exortar. Meu filho, você está andando por um caminho que vai te levar à morte. Se você amar mesmo o seu irmão e ver que ele está caindo, você tem que exortá-lo. É suportar, é criar raiz. Gente, é tão bom quando você cria raiz em um lugar, que você olha para trás e você vê assim, quanto tempo eu já estou aqui. Criei meus filhos nesse lugar. E que os filhos começam a se lembrar, que já estão grandes, começam a se lembrar. Gente, ontem no batismo, lá vai eu sair daqui. Ontem no batismo foi muito bom. Tinha tanta gente, mas tanta gente. Nós fizemos uma festa lá. E, assim, tinha muitos adolescentes se batizando. E aí, eu chorei. Porque muitos deles, a gente acompanhou eles crescendo, sabe? Eles pequenininhos, eles na barriga da mãe. A gente teve um que a gente acompanhou o namoro dos pais. Acompanhamos, o Sérgio fez o noivado dos pais. A gente viajou para fazer o casamento dos pais. Eles nasceram, o Sérgio consagrou eles, sabe? Eles cresceram na igreja com a gente. A gente era de uma igreja, a gente foi para tomar conta de outra igreja, mas da mesma denominação, eles foram com a gente. Aí a gente saiu dessa igreja, o Senhor nos deu essa, estão junto com a gente. Se batizaram com a gente.
E a mãe fala, pastor, você vai casar meus filhos. E quando eu olho, gente, eu chorei tanto, tanto, que você não tem ideia, porque é um privilégio muito grande. Você vê que estão formando raízes num lugar. E que eles vão ter histórias para contar. Eles vão ter histórias para contar. Eles vão ter amigos de pequenininho para contar. Os meus filhos têm amigos de quando eram pequenos, do coralzinho da igreja, que convive com eles até hoje. Isso é muito lindo, sabe? Por isso nós temos que congregar na igreja, sabe? Eu sei também que a igreja é conhecida e marcada e animada por suas reuniões regulares, rítmicas e ordenadas. E para isso precisam de se encontrar nos lugares fixos. Aqui, no acampamento. Sabe, a palavra é muito importante, mas a comunhão, o entrosamento, isso gera unidade, isso gera união, isso gera amor, isso gera apego, isso gera. E é muito importante para o corpo de Cristo estar assim, ligados. E é por isso que eu dou tanto valor a isso. Um encontro de casais, gente. Nós temos que ter amizades dentro da igreja. Aquele que vem para a igreja, e sai da igreja sem trabalhar em alguma área, aquele que vem para a igreja e sai da igreja sem ir para um encontro, sem ir para um acampamento, não faz amizades na igreja. Não tem aquela liga, aquela unidade, aquela união. Precisa ter para você se sentir corpo, para você se sentir dentro, sabe, em união. Você precisa fazer parte. Vem com a gente. Vamos andar junto. Vamos andar junto. E é aqui, sabe, nesse ponto, é que as pessoas relativizam sobre a necessidade e a existência de um edifício. Porque a igreja são pessoas, certo? E não casas. E fazem disso o argumento para desvalorizar a importância da igreja local. Eu concordo, sim. É certo que a igreja é um conjunto de pessoas e não um lugar físico. A igreja é um corpo e não um edifício. A igreja é algo que os irmãos são, não apenas um lugar onde os cristãos se dirigem. Sim, também. Mas eu sei que a igreja é uma família, e como corpo de Cristo, ele deve se reunir. E ele deve estudar a palavra. E ele deve comer junto na mesma mesa. Deve ter comunhão. Deve ter testemunhos para edificação. Como é que você vai ter testemunho para a sua edificação? Saber dos milagres dos que o seu irmão viveu para a tua edificação, estando na sua casa, adorando a Deus sozinho. Sabe? Isso você sozinho você não vai ter. Você tem que ter a oração dos seus irmãos, o servir a Deus na igreja durante a semana e não apenas aos domingos. Sabe? Eu sei que a igreja do Senhor não é o físico. Mas eu sei da importância que esse corpo, que não é o físico, mas que está dentro do físico, tem. Porque é o que está dentro
fixo, unido, em união, em unidade, em amor, trabalhando em prol das coisas do Senhor juntos, sabe? Gerando vidas, saindo para pregar o Evangelho na rua, saindo para atender os necessitados. É muito mais fácil você ir com seus irmãos do que você fazer a obra do Senhor sozinho. Você não vai fazer, não vai atender o ID do Senhor. Pode ir uma vez, 2 vezes. Depois você está sozinho. Então, cuidado. Cuidado. Lá em Hebreus 10, 24, 25 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e ainda mais, quando vede-se vai aproximando aquele dia. Deus nos alerta aqui. Nós não podemos. Quando a gente vê uma pessoa assim, dizendo, não precisa estar na igreja. Exorte-o. Esse está esfriando. Esse está querendo experimentar as coisas que não lhe convém. Um corpo que nunca está junto, não tem vida, nem funciona da mesma maneira do que aquele corpo que está dentro de uma igreja fixa, física. Ele não funciona da mesma maneira. Uma família que nunca se vê, que não tem aquele que é longe, sabe? Um irmão que mora na mesma cidade, mas não conversa. Um filho que mal vai na casa de um pai. Gente, isso vai perdendo o afeto, vai perdendo o amor, vai perdendo a união. Você tem que estar junto da sua família. Você tem que estar junto da sua família, não é assim? Porque vai esfriando o amor. Vai perdendo o vínculo. Vai perdendo o vínculo, vai se desligando. O amor vai esfriando. E não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos ficar bem juntinhos. Nós queremos é que, quando um precisar do outro, a gente está lá. Para servir os nossos irmãos. Porque, irmão, eu vi muito rapidamente, hoje o Davi, falar que tem irmãos brigando com o próprio irmão, que é o nosso caso. Mas ele falou de irmão de sangue, eu acho, porque eu estava descendo as escadas para o ministério infantil, por isso que eu não tenho certeza, gente, do que ele falou aqui. Mas ele estava falando que tinha irmão que brigava com o próprio irmão. E isso não pode acontecer, gente. Né? Nós temos que ajudar o irmão. Nós temos que levantar o irmão. Nós temos que suportar o irmão em amor. Nós temos que ter vínculo. Nós precisamos estar perto um dos outros, unidos. Isso é importante. Não só ouvir a palavra na igreja e ir embora simplesmente. Nós temos que ter amizade, criar vínculo. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas que nem tudo nos convém. Outra coisa que a gente tem que vigiar em nós, que nos afasta de Deus, é a preguiça. Eu falo muito com a Sandra e com a Fabiana no Ministério Infantil,
porque é bem cansativo, sabe? Principalmente quando vem gente de fora pregar, a gente não pode assistir, né? Que está lá embaixo. E tem dias que a gente está muito cansada, né? Mas aí a gente diz, vai corpo, se levanta. Se levanta que você tem que ir. Você não pode ter cansaço. Você não pode ter preguiça. Vai corpo, você tem que levantar, né? Não é assim? Nós temos que mandar no nosso corpo. Porque muitas vezes a gente tem vontade de ficar em casa. Não é todo domingo? Olha aí. É uma luta, não é? É uma luta com a nossa carne. É. Gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A preguiça. Gente, é muito bom quando está frio, chovendo, então, ficar na cama, assim, nas cobertas, é muito bom, gente. Ter que acordar filho, então, pequeno, para trazer. Não é? Trazer filho de noite para a igreja. Olha, não é fácil. Mas nós temos que botar isso de lado e ensinar o que é certo, né, para os nossos filhos. Os meus, era de segunda a segunda, praticamente, na igreja, os meus dormiam deitados no colo. Estudavam de manhã. Mas era domingo de manhã e de noite, e o Sérgio, quando chegava em casa, fazia o culto doméstico, até de domingo, depois do culto, gente. Os meninos dormiam ajoelhados. Os meninos lembram disso. E Mandiva, e Maria Helena, e Maria Amélia, os meninos ajoelhavam assim, no centro, depois do culto, de noite. A gente chegava em casa, 9h30, 10h, os meninos ajoelhavam assim, os bichinhos dormiam. E o Sérgio dizia, Carolina, Tiago, durma não, é o culto. Eu digo, Sérgio, pelo amor de Deus. Sérgio, pelo amor de Deus. Apressa, meu irmão, o culto, que do culto a gente já viu. Mas ele fazia questão. Até domingo, depois do culto, tinha o culto doméstico. Hoje, as meninas lá em casa, as netas, né? Ele não faz o culto doméstico depois do culto, não. Mas a preguiça também pode te impedir de conhecer melhor a Deus. Deus é um Deus de ação. E por isso, quando nós damos para Ele, de coração, Ele se alegra. Meu filho, não apague. Sabe? Quando Ele vê que nós damos um passo de fé, quando Ele vê que nós estamos prontos, assim, lutando contra a nossa carne, Ele se alegra. Ele sabe quem somos, foi Ele que nos fez. Né? E Ele se alegra. Ele se alegra. A Bíblia fala claramente contra a preguiça. É o mal que ele pode causar nas nossas vidas. Provérbios 6, 9 a 11. A preguiça, ela não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal, financeiro, mas ela pode ser fatal para a nossa vida espiritual e para a igreja. Um exemplo. A preguiça pode nos impedir de orar. A preguiça, ela pode nos impedir de ler a Bíblia. A preguiça pode nos impedir de vir à casa do Senhor. E isso vai nos deixando cada dia mais frio espiritualmente, entende? E vai nos afastando de Deus. Ou seja, mais e mais distante. E a culpa é de quem? Nossa.
nossa. E para quem tem filhos, nós vamos ensinando a eles a serem preguiçosos também. Gente, esse negocinho aqui não é meu. E aí, ele é diferente do que eu tinha. E aí, eu estou com um negócio de dificuldade de que ele diminui. Eu quero que ele aumente e ele diminui. Então, a gente vai ensinando aos nossos filhos a ter preguiça e a não ter compromisso com a casa de Deus. Por quê? Ah, não, pai, vamos. Aí, o pai fala, ai, filho, hoje não. Hoje não. Aí o pai vai para a televisão, vai assistir o jogo, Aí está ensinando o que para o filho? Qual a prioridade? A prioridade, o jogo. E a preguiça, o filho está vendo. Então, está ensinando o quê? Que tudo aquilo ali, ó, a preguiça, a falta de compromisso com as coisas de Deus, né? A prioridade que é o jogo e não a casa do Senhor. Então, tudo isso aí, ó. Aí, quando está na adolescência, diz, eu não sei porque meu filho desviou. Gente, não sei. Sempre ensinei a palavra de Deus. Mas não é só um ensinar. Ele tem que ver. Ele tem que ver vocês agirem. Sabe? O ver deles vai ser um ensinamento muito maior do que palavras. Muito maior. Então, outra coisa que a gente tem que fazer, e está quase acabando, é a fofoca. E isso é outro ensinamento para os filhos também. Falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas, sem o seu consentimento, sem a pessoa estar presente, é muito complicado. Sabe? E isso vai nos afastando de Deus. Isso é culpa de quem? Nossa. Né? Falar, agora lá vai eu, que não está nem aqui escrito. Falar. Gente, se você for falar de mim, do Sérgio, como pastor, ou de qualquer outro pastor, não fale na frente dos seus filhos, pelo amor de Deus. Não fale de pastor na frente de criança. Não fale de pastores na frente dos filhos. Porque na cabecinha dele vai dizer, ué, se esse pastor aí não presta tudo isso que meus pais estão falando, para que ir para a casa de Deus? Para que ir para a igreja? E ele vai crescer com isso na cabeça mesmo. Como é? O que você está lembrando aqui, que teve um caso de um menino, de um pastor que foi visitar uma ovelha. Aí chegou lá, né? E aí tinha uma criança que disse, pai, como é? Chegou lá, aí a criança ficava assim. Aí ficava assim, olhando o pastor, né? E olhando assim para o pastor, aí olhava assim. Aí o pai dele disse, menino, por que você está fazendo isso com o pastor? Aí ele disse, pai, esse não é aquele pastor que você disse que tinha duas caras? Ele estava vendo onde era a outra cara do pastor, né? Menino é sincero, né? Então, assim, gente, se você falar mal do seu pastor na frente dos seus filhos, você está plantando coisas que não prestam na vida deles. Provavelmente, quando na primeira oportunidade
Vacinando, contra o evangelho. Na primeira oportunidade que ele tiver na adolescência. Isso, gente, eu tenho experiência de... Gente, não fale de pastor. Quando vocês quiserem falar de mim, do Sérgio, fale longe dos seus filhos. Fale longe dos seus filhos. Mas não falem perto dos seus filhos. Não fale, porque vocês vão estar vacinando os seus filhos contra o evangelho. A inveja. A inveja é outra coisa que a gente tem que dominar a nossa carne, que nos afasta de Deus. É uma das obras da carne, que estão descritas lá em Gálatas 5. Ter inveja de alguém é querer algo que aquela pessoa tem e que não é nosso. E muitas vezes causa um sentimento de desgosto na vida da pessoa que tem inveja, sabe, do outro. Aí começam os problemas. E na maioria das vezes é muito nítido. Você olha para a cara daquela pessoa, você já percebe, você já sabe que aquela pessoa tem inveja de você. Porque a pessoa não consegue esconder mais. Vai indo, e a pessoa já está se corroendo tanto ali por dentro que você diz, meu Deus do céu. Mas tem pessoas assim. Algumas situações são assim. É tanta inveja que a pessoa nem corrói tanta pessoa que a pessoa não consegue disfarçar mais. E você olha assim, a pessoa já está aqui, sabe, que não se segura mais. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque magoa e corrói a pessoa. E a pessoa acha que tudo, uma pessoa assim, acha que tudo é com ela, é direcionado a ela, a pessoa quer ter aquilo, quer fazer aquilo, acha que só quem faz é essa pessoa. É terrível. Quer o ministério da pessoa e não vai prosperar nunca. Porque o que Deus dá para um é dela. Não adianta, gente, a gente querer o dos outros. O que Deus deu para aquela pessoa é daquela pessoa. Não adianta. Outra coisa, a ira. A ira descontrolada e prolongada não é de Deus. O momento de descontrole e ira pode ser o suficiente para destruir vidas. A sua vida e a vida de outras vidas. Né? A ira em si mesmo não é pecado, você sabia? Você irá em si mesmo não é pecado. A Bíblia diz que é possível nós irarmos sem pecar. Sabia? Lá em Efésios 4:26, há momentos nas nossas vidas que é normal nos irarmos em algumas situações. Até Jesus se irou com os mercadores quando fazia negócios na casa do Pai. Lembra? O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando você deixa a ira controlar a sua vida. Sabe? Quando você não tem aquele domínio próprio. Quando você não tem aquilo que se chama de mansidão. Aí vira pecado. Vira pecado. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. E, através dele, nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. E é por isso o domínio próprio.
A palavra de Deus nos manda que sejamos pacificadores e manso com as pessoas à nossa volta. Está em Tito 3:2. Outra coisa que está muito frequente no dia de hoje, e muita gente está caindo, tanto o homem, antigamente era mais os homens, mas hoje não tem mais diferença, não. A imoralidade sexual. Infelizmente, hoje não tem. Porque antigamente a gente dizia, não, porque homem foi o homem que traiu, porque foi o homem que não sei o quê, porque foi. Hoje não. Hoje as mulheres não querem nem saber se o homem é casado, se o homem não é casado. Não, está tudo a mesma coisa, tanto o homem como a mulher. Então, não tem diferença, não. Então, a imoralidade sexual, quem pratica a imoralidade sexual se afasta de Deus. E outra coisa, a imoralidade sexual é como um vício. Vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. Cada vez mais. O nosso corpo, nós temos que lembrar, é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que lembrar a nós mesmos, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Isso não é para a minha carne. O nosso olho até gosta, muitas vezes. Sabe? O nosso olho até gosta, muitas vezes. Mas o que é que você faz? Desvia o olhar. Foge. A palavra de Deus manda você fugir. Não manda você... Não, a palavra de Deus manda você fugir. Foge. Foge. Quando nós praticamos algum tipo de imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo e causando uma separação em relação a Deus. 1 Coríntios 6, 18, 19. Tudo começa no olhar. Não permita. Não permita. A palavra de Deus manda fugir. Fuja. Porque a pessoa que cai, a pessoa que peca, nesse contexto que eu estou falando, foi porque aconteceu. Não, não foi porque aconteceu. Você olhou, gostou, continuou olhando, continuou gostando, sabe? E continuou. Você não fugiu. Você quis. Você quis, você não fugiu como a Bíblia diz para você fazer. Então, você caiu porque você quis. Não caia, fuja. Fuja enquanto é tempo. Precisamos viver cheio do Espírito Santo. Estou acabando, queridos. Que Ele nos concede domínio próprio para seguir e resistir às tentações. Quando nós estamos na presença do Senhor, é diferente. É diferente, gente. Lá vai eu sair daqui. Eu casei muito cedo. Eu tinha 17 anos. Nós vamos fazer 41 anos de casado. O Sérgio foi o único homem que eu conheci na minha vida. Casei muito novinha. Meu pai perguntava, aconteceu alguma coisa? Eu dizia, pai, não aconteceu. Aconteceu? Pai, não aconteceu. Aconteceu. Eu mato esse homem se tiver acontecido alguma coisa. Eu digo, pai... Meu pai é nordestino, sabe? Daqueles... Eu dizia, meu Deus do céu. E aí, chegou na porta da igreja, gente. Ele olhou para mim e disse, minha filha, isso é uma loucura. Você tem 17 anos, nem entrou na faculdade, você vai fazer vestibular agora. Minha filha, isso é uma loucura, não vai dar certo. Quem me emancipou para eu casar foi minha mãe. Meu pai não me emancipou.
Naquele dia bastava a assinatura do pai ou da mãe. Aí ele disse assim, isso é uma loucura, isso é uma doideira. Minha filha, pelo amor de Deus, eu vou para qualquer país do mundo, se você quiser agora, a gente vai direto para o aeroporto. Deixa isso tudo para lá. Minha filha, por favor. E ele chorava. E isso a gente parado com o carro na porta da igreja. Tá, eu casei com 17 anos de idade. E a resposta minha para ele foi, pai, não foi porque o seu casamento não deu certo que o meu não vai dar. Eu lembro que eu prometi para ele que só ia ficar grávida depois que eu fizesse faculdade. Ai, meu Deus. Quem era da minha época, acho que a Cida deve lembrar. Aí tinha um tal de microvilar. Ah, sim, meu pai me levou para o ginecologista, né, antes de eu casar. Aí o ginecologista me passou um anticoncepcional, microvilar. Lembro do nome como se fosse hoje, mas eles estavam fazendo de farinha. Muita gente engravidou com microvilar, inclusive eu. Gente, era 1 mês de casada, eu engravidei. Era 10 meses, Sérgio Tiago nascendo. Gente, eu tinha uma tia que era da Assembleia de Deus, ela contando assim na minha sala. Eu disse, tia, eu não casei grávida, não. E ela, não, minha filha, eu estou fazendo as contas aqui, um negócio na minha cabeça, eu digo. Ela tinha acabado de me perguntar quando o Sérgio Tiago nascia. E aí começou. Gente, e eu estou contando isso, eu não sei nem porquê, por causa da imoralidade sexual. Aí, nós casamos, né? Aí eu tive o Sérgio Tiago com 18 anos, recém-feito 18 anos. Eu faço aniversário em abril, o Tiago nasceu em maio. E sozinha, minha mãe não morava em Brasília. E eu sozinha. E assim, foi indo, né? Aí, meu pai quase enlouqueceu. Meu pai passou muito tempo sem falar com o Sérgio, porque dizia que o Sérgio tinha me tirado muito cedo dele, né? E aí, o Sérgio, muita gente aqui conheceu o Sérgio lá da Central. E o Sérgio, gente, amor, me perdoe, vou contar isso. O Sérgio, ele engordou muito. O Sérgio chegou a 170 quilos. A 170 quilos. E ele fez bariátrica. E eu pesava 48, 49 quilos, mesmo depois que eu tive o Sérgio Tiago. Eu era muito magrinha. E muitos amigos do Sérgio estavam em cima de mim. Amigos. Amigos. Mas vou lhes dizer uma coisa. Como eu disse para os meus filhos, e eu digo olhando para ele, eu nunca traí o meu marido. Eu nunca traí o meu marido. Ele com 170 quilos, eu tinha 48 quilos, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu nunca traí o meu marido. Eu me converti com 20 e poucos anos. E eu tinha muito isso dentro de mim, sabe? Eu tinha muito temor a Deus. Sempre tive muito temor a Deus, sempre. E eu tinha muito medo de magoar meu pai e a minha mãe. Sempre tive. A minha mãe fala assim, eu não tenho o que contar de você. Eu não tenho de sentar assim e contar, olha o que eu fiz, o que eu aprontei. Eu não sei se é porque eu não tive tempo de aprontar, né, porque eu casei com 17, mas eu não tenho. Assim, de sentar e dizer assim, olha, eu fiz isso. A minha mãe, meu Deus do céu, pode escrever um livro, né, mãe? As coisas que ela aprontou. Mas, assim, eu não tenho, eu fico dizendo, meu Deus, eu não tenho o que falar para os meus filhos rir de mim, né? Mas, assim, a imoralidade sexual é quando você dá brecha, meu irmão. Ela não vem você dizer assim, eu caí, mas olha, eu não queria cair.
E eu caí, porque eu já escutei isso no gabinete, sabe? Tantas vezes. Não vem me dizer isso. É uma coisa que não é como você tropeçou e caiu. Não é. A imoralidade sexual é uma brecha que você vai dando e vira um rombo. Sabe como é? É aquele passarinho que vai fazendo ninho na sua cabeça, trazendo aqueles galinho, até estar com o ninho todo pronto, sabe? E faz ninho na sua cabeça. É isso. Não deixe. É devastador. Não deixe. Eu ainda não vi um que traiu a esposa ou traiu o esposo que não se arrependesse. Ainda não vi um para contar histórias. Senão foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não conheço. Nenhum. A última coisa é a idolatria. A idolatria, muitas pessoas entendem como conceito de idolatria apenas a adorar alguma imagem, alguma escultura. E, na verdade, não é isso. A idolatria, você pode ser idólatra de muitas coisas. É muito sutil a idolatria, sabe? Você pode idolatrar seu marido, sua esposa, você pode idolatrar seus filhos, você pode idolatrar seu trabalho. É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Mais do que Deus. Sabe, mais do que Deus? Eu amo tanto, muito mais do que a Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. É colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar ou acima de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua. Não necessariamente é uma estátua. Então, corra dessas coisas. Essas coisas são as coisas que vão te separar de Deus. Ore a Deus para afastar de você tudo aquilo que te afasta de Deus. Se é o jogo, sabe? Tem pessoas que passam o tempo todinho, horas. Aí não lê a Bíblia, mas está ali, ó, no celular, jogando. Gente, tem gente que vem para a igreja, aí senta ali no fundo. Aí a gente passa por ali, ri não, pastor. Aí a gente passa por ali, quando olha assim de ladinho, ele está assim, ó. Jogando. Aí tem gente que dá o celular para acostumar o filho a jogar dentro da igreja para o filho ficar quieto. Está ensinando o quê, gente, para o filho? Está ensinando o quê para o filho? Não pode, não pode. Ore. Peça a Deus. Se há televisão, se é série, não é que esteja errado você assistir uma série. Não é que esteja errado você jogar. Não é que esteja errado você sair. Não é que esteja errado. Você precisa fazer tudo isso. Sabe? Você precisa. Mas primeiro, coloque em primeiro lugar o seu Senhor. Não apaga, não. Coloque em primeiro lugar o seu Deus. Dê prioridade a Ele e veja como sua vida vai mudar. Dê prioridade e veja como sua vida vai mudar. Afaste da sua vida tudo aquilo que te afasta do Senhor. Amém?
Sabe, nós podemos discernir o que nós temos, que nos afasta de Deus. Nós podemos discernir. Nós sabemos o que é que nos afasta de Deus. Mas temos que ter a força de vontade. Nós temos que ter força de vontade para parar. Muitas vezes até vício com as coisas que nos afastam de Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês. Deixe aquilo que te afasta de Deus. Se é um melhor amigo, deixe. Se é o teu pai, tua mãe, afaste por um tempo e ensine a ele. Honre o seu pai e sua mãe, honre. Mas ensine a ele que em primeiro lugar está o seu Deus. Se é o seu filho, ensine a ele que em primeiro lugar está o seu Deus. Se é o jogo, pelo amor de Deus, pare com esse jogo. Afaste. Amém? Deus abençoe vocês.